No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT de hoje está começando. Os assuntos que a gente traz hoje são: bloqueio de caminhões acende alerta em setores produtivos e ainda inflação em agosto é a maior em 21 anos. Gasolina e comida puxam o índice para cima. Rádio CUT, www.cut.org.br. Associações de diversos setores da economia já se pronunciaram alertando para os riscos que o bloqueio dos caminhoneiros representa para o abastecimento do país e já informaram inclusive impactos. Entre os setores estão a indústria têxtil, a indústria plástica, a indústria farmacêutica, que já afirmam ter problemas com a distribuição da produção, em especial nos estados do sul do país, além da indústria de alimentos, setor que afirma enfrentar problemas na volta de portos, onde há o despacho de cargas para outras localidades do país e do mundo. Representantes de fabricantes de eletrônicos e eletrodomésticos também se pronunciaram, ressaltando o risco de paralisação de linhas de produção em fábricas, já que caminhões com insumos estão parados em bloqueios. Mas a gente tem que falar sobre a motivação desse bloqueio, né? Que todos sabem é em apoio a Bolsonaro e às suas pautas antidemocráticas, como os ataques a ministros do STF, um apoio à desobediência civil, ao golpe. Não tem reivindicações contra o preço do diesel, por exemplo, que inviabiliza o trabalho de muitos caminhoneiros. Sejamos francos, esse movimento para o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga, o Sinditac lá de Ijuí, do Rio Grande do Sul, o Carlos Alberto Littdamer, que também é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas, a CNTTL, entidade ligada à CUT, ele diz que se trata de uma articulação de empresários do agronegócio para estimular profissionais da categoria que ainda apoiam o presidente a protestarem em favor do governo. Para mim, sabe, tem dois braços, né, que se uniram. O braço financeiro, econômico, forte do agronegócio e o braço dos chamados patriotas que idolatram Bolsonaro, né? Os apoiadores políticos dele. Juntou quem tem dinheiro com quem é fanático e organizou esse movimento para tentar, sabe lá o que, né? Se só mostrar força, como fez agora, ou se realmente é de golpe, né? Tentativa de mudar no cenário político, né? Na movimentação política. E é esse o entendimento que a categoria conseguiu pegar, né? O transportador autônomo não ingressou, porque quando você viu aquela invasão de caminhões em Brasília, claramente era caminhão novo, era caminhão com um emblema de transportadora, e o autônomo, a frota do autônomo, ela gira em torno de 20 anos, né? Então, raramente não que não tivesse, né? Pode ter, claro, e vai ter, evidentemente, no meio de 1 milhão de caminhoneiros autônomos, uma parcela que idolatra, né? E se você olhar o mapa de onde houve manifestações mais fortes, exatamente as áreas agrícolas, né? Os estados agrícolas. Pega lá o Rio Grande do Sul, teve 4, 5 pontos de parada, Santa Catarina teve 8, 9, e o Paraná e o Mato Grosso. Então é a rota aí onde o agronegócio está presente, né? Muito trator, muita máquina, né, nos bloqueios. Um áudio do WhatsApp que chegou a suscitar dúvidas sobre a sua veracidade, mas confirmado posteriormente pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, traz Bolsonaro fazendo um apelo aos caminhoneiros para que recuem da mobilização. Esse assunto foi muito tratado, inclusive, pelas redes sociais. Ontem, os caminhoneiros, inclusive, duvidaram da veracidade. Os caminhoneiros que fazem o protesto, obviamente, né? Duvidaram da veracidade, dizendo que era um áudio falso, um áudio fake, né? Como se diz. Esse recuo, e ele, na fala do Bolsonaro, quando pediu para que se abrissem as estradas, ele fala num recuo, né, econômico, do problema econômico. Eu não enxergo que seja esse o verdadeiro motivo. Eu estou na dúvida aqui, na minha análise, é de que pode ter sido o governo analisado que estava também sob risco. Tu imagina se engrossa as fileiras desse movimento e daqui a pouquinho o cara que está lá diz: para um pouquinho, tá bem que a STF vão derrubar, tá bem que não sei o quê, mas e o preço do diesel? E o preço da carne? E o aumento do gás?
Não, mas não é só a STF que vamos derrubar, eu quero melhoria para mim também. E ganha volume e vira o foco. Eu acredito que eles analisaram esse risco para não deixar que daqui a pouquinho a coisa saísse do controle deles, né? O deputado estadual Newton Tato, do PT de São Paulo, em entrevista à repórter Marilu Cabanhas, do jornal Brasil Atual, afirmou que se trata de um jogo de cena da parte do presidente. Ele destaca que tanto os bloqueios de caminhoneiros, assim como os atos antidemocráticos de 7 de setembro, foram ações financiadas por setores do agronegócio que, desde os primeiros dias, apoia Bolsonaro e a sua pauta retrógrada. O Newton Tato disse o seguinte: Bolsonaro fez essa fala, mas todo mundo sabe que por baixo está mobilizando para paralisar. Ontem, o presidente Bolsonaro divulgou uma carta à nação desdizendo, esse é o termo, né? Ele voltou atrás, enfim, ele desdisse tudo o que ele disse no 7 de setembro. Tática que o povo brasileiro conhece muito bem de Bolsonaro, que afirma, desafirma, fala, desfala. Enquanto isso, conforme apontam economistas renomados, os indicadores financeiros ficam abalados com essa incerteza, com essa instabilidade, com a crise provocada pelo governo Bolsonaro. Dólar que sobe, aí a gasolina sobe também, bolsa cai, a inflação aumenta. E quem paga por tudo isso? Não precisa nem responder, né? Quer ver só? A reportagem da Rede Brasil Atual mostra que depois de subir mais de 0,87% em agosto, a maior alta para um mês de agosto em 21 anos, a inflação oficial acumulada em 12 meses chegou a 9,68% na média nacional. Em 8 das 16 capitais analisadas pelo IBGE, o acumulado em 12 meses superou a casa dos 2 dígitos. São elas Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Fortaleza, Campo Grande, São Luís, Rio Branco e Curitiba. Curitiba que superou os 12% desde setembro do ano passado. A inflação foi 12% em Curitiba. O grupo Transportes contribuiu sozinho com mais de 1/3 do IPCA do mês por causa dos combustíveis. A gasolina aumentou 2,80%, o etanol 4,50%, o diesel 1,79%. E conforme sobe a gasolina, conforme sobem os combustíveis, todos os outros preços, a gente sabe muito bem, também sobem. E isso influi na inflação, né? Contribui com a inflação, a alta da inflação. A segunda maior contribuição para esse índice, né, do IPCA que mede a inflação, também perto de 1/3, veio da alimentação, do grupo Alimentação e Bebidas. Na sequência veio a habitação. O analista da pesquisa do IBGE, o André Felipe Guedes Almeida, diz que o preço da gasolina é influenciado pelos reajustes aplicados nas refinarias por causa da política de preços da Petrobras, que a CUT tanto denuncia, a Federação Única dos Petroleiros tanto denuncia, né, que desde o governo Temer essa política mudou, passou a acompanhar a variação do dólar e com isso os combustíveis começaram a aumentar muito. Então o André diz que o dólar, os preços no mercado internacional e o encarecimento dos biocombustíveis são fatores que influenciam os custos, o que acaba sendo repassado ao consumidor final. No ano, a gasolina acumula uma alta já de 31,09%, o etanol 40,75% e o diesel 28,02%. E tudo isso, conforme dizem economistas, tudo isso causado pela instabilidade provocada pelo governo de Bolsonaro, a instabilidade política no país. Ninguém acredita no país, então investidores internacionais não vão querer colocar seus investimentos num país instável como está o Brasil hoje, por causa da política de Bolsonaro. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.